Boa noite, Padre Paulo. O nosso grupo ficou com o método dialético. O nosso grupo é formado por Brian, Heloísa, João Pedro, Daniela e eu. E eu vou falar sobre o método dialético, a definição, o argumento. Ele é dividido em três partes, né? Tese, antítese e síntese. A definição do método dialético ele vem de origem grega, que significa discursar e debater. Desde a sua origem, a dialética vincula-se ao processo de diálogo e debate entre as posições contrárias, né? De uma forma geral, é um método de abordagem que tem como características centrais o uso da discussão, da argumentação e da provocação. Esse método é utilizado em muitas pesquisas sociais, que tem como objetivo interpretar de forma qualitativa alguns fenômenos sociais através de seus princípios, das suas leis e das categorias de análise, né? Ele requer uma realidade em movimento, ou seja, é um método que analisa as partes da realidade em constante relação com a totalidade, que difunde justamente dos debates, dos diálogos, das questões contrárias entre cada posição. E eles são divididos em três partes, né? Como em tese, antítese e síntese. A tese, ele refere-se a um argumento e se expõe para se questionar ou impugnar algo. Já a antítese é o argumento que opõe a proposição da tese. E a síntese é uma fusão da tese e da antítese, que retém apenas os aspectos verdadeiros de ambas as proposições. Ou seja, quer dizer que a antítese introduz um ponto de vista superior da análise dos dois, ou o que está, de certa forma, correto em cada embasamento do diálogo, né? Alguns autores citam e explicam algumas obras. Segundo Keywords, 2005, página 80, a forma geral do método ela é abstraída das formas que ela assume nos procedimentos individuais ao determinar efetivamente e não explica muito, né? Ela indica que a determinação tem a forma da efetivação ou se estrutura assimetricamente e que essa forma de efetivação está diferenciada em si mesmo, contendo duas negações posicionadas assimetricamente, uma com relação à outra. Já na perspectiva de Castro, de página 13, né? Dialética para Platão é a verdadeira retórica, que conduz à verdade das coisas, como diz o filósofo no diálogo Fedro. Enquanto a retórica dos sofistas é a falsa retórica, uma embuste e uma enganação, e por isso precisa ser rejeitada. Já na ótica de Jaime Paviani, página 730, a passagem da argumentação retórica dos sofistas para a dialética é mediana para o desenvolvimento do método socrático, da pergunta e da resposta. O diálogo prepara a dialética. Diálogo deriva de diegezesai, que significa conversar. Porém, não se trata de um conversar de qualquer modo ou sobre qualquer coisa. Implica saber discernir especialmente entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso. Ou seja, sempre tem esse debate, né? Sobre a proposição, se ela é verdadeira ou se falsa, se para aquilo que se é estudado vem entre o bem e o mal. Então é mais ou menos essa visão de Jaime Paviani. No tópico 2 tinha as características que eu já citei anteriormente, mas eu vou só reforçar. De acordo com Maria Helena Michel, no livro Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais, ela diz que é utilizado nas pesquisas sociais e possui justamente aquilo que eu falei, a abordagem principal da discussão, da argumentação dialogada e da provocação. Ela é uma ciência
segundo Richardson, né, do livro Pesquisa Social, Métodos e Técnicas, que a dialética é uma corrente de interpretação dos fenômenos sociais que apresenta princípios, leis e categorias de análise. Também isso é citado na síntese, né? Na síntese, na antítese e na tese, que são as características. E, numa visão geral, a dialética ela nos fornece os fundamentos para fazermos um estudo em profundidade, visto que o método dialético requer o estudo da realidade em seu movimento, analisando as partes em constante relação com a totalidade. Com isso, podemos dizer que em uma pesquisa qualitativa, além de ser recomendável a utilização dos fundamentos da dialética, é preciso ter uma visão abrangente e organizada da realidade em estudo. Então, a gente abordou essa questão do método de abordagem dialética. A gente tem um artigo que os meninos vão citar durante o vídeo e mais é isso. Obrigado. Bom, meu nome é Heloísa e eu estou no grupo do Método Dialético. Eu fiquei com os tópicos 2.3 e 2.4. O 2.3 vai falar o seguinte: quais os limites e eventuais desvantagens a serem observadas criticamente desse item da metodologia? Bom, a gente colocou o método dialético, né? Uma das desvantagens é a dificuldade na construção da síntese, de forma que, se ela for realizada de maneira ineficaz ou inadequada, o pesquisador tende a não tomar um posicionamento. Outra desvantagem é que, claramente, todo raciocínio pode apresentar falhas, apesar de não ser necessariamente algo pré-estabelecido a acontecer. Então, é necessário que seja disponibilizado atenção ao conteúdo. E nesse assunto vai se encaixar a falácia, que vão ser raciocínios aparentemente válidos, verdadeiros, mas que apresentam um certo desvio. A gente tem um exemplo. No caso, a gente tem uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Em que a premissa maior é falar o seguinte: todos os alunos são inteligentes. A premissa menor: ora, Bernardo é um aluno. E a conclusão: logo Bernardo é inteligente. No caso apresentado, percebe-se claramente que uma das premissas, no caso a maior, está errada. Quando uma das etapas do raciocínio não tem validade, mas, mesmo assim, a conclusão parece fazer um certo sentido, reconhecemos uma falácia. Outro exemplo, para a gente é comum escutar falar que todos os policiais são corruptos, ou todos os políticos são subornáveis. E essas premissas, que em um raciocínio parecem até dar origem a uma conclusão válida, não passam de falácias, ou seja, uma falha no método dialético, onde tanto os alunos quanto os pesquisadores podem cair e devem, por isso, tomar cuidado, trazendo objetividade, clareza e verdade ao estudo. Quais as vantagens de aplicações no campo do direito e para a ciência em geral? No caso, quais as vantagens de aplicações do método dialético para o direito? Por constituir uma espécie de pensamento sobre o método jurídico, o método dialético finda por ser um método da contradição e contraposição das mais diversas ideias. Quando se tenta raciocinar de acordo com o sistema predisposto, o sistema previamente apontado, ou seja, dentro e a partir de um sistema fechado, o resultado é uma deformação do fenômeno humano. Por isso, o problema deve ser o principal objeto de estudo do fenômeno jurídico. A ideia de método se apresenta em dois momentos distintos perante as filosofias e ciências em geral. Como no direito isso não seria diferente, o primeiro momento estaria diretamente ligado à teoria do conhecimento, ou seja, como determinado dado pode ser conhecido. O segundo momento, ele vai se referir à ideia de procedimento ou mesmo ao momento procedimental, ou seja, como deve se proceder frente a um conhecimento. É necessário partir do problema e não necessariamente sujeitar às disposições de um sistema predisposto. Isso porque definir o direito de forma a priori, é torná-lo inepto para aplicá-lo ao mundo real, que deve ser experimentado sob condição de poder ser conhecido.
Entretanto, deve ser levado em consideração que a dialética pode ser utilizada como pressuposto para submeter-se a vários tipos de subjetivismos, levando à desconsideração da lei. Acho que, por sua vez, é a garantia de uma certa objetividade. Bom, me chamo Pedro e eu vou estar aqui fazendo algumas considerações finais sobre o tema, certo? E assim, de modo mais concluinte mesmo, um método dialético, ele acaba apresentando uma abordagem, né, que meio que tenta valorizar essa comparação de ideias como o seu pilar básico de sustentação mesmo. Onde essa busca pelo equilíbrio da razão, ela acaba sendo um dos objetivos mais importantes desse processo. E esse elemento comparativo ela acaba sendo algum dentre vários motivos que fazem do método dialético um dos mais bem-quistos pela atividade científica, um dos mais procurados e até um dos mais recomendados, né? Já que esse objeto de estudo científico, ele meio que necessita, né, dessa perspectiva mais ampla, mais estruturada, daquela realidade que está sendo analisada, certo? Bom, eu acabei trazendo aqui, né, essa análise comparativa, mas a grosso modo mesmo no slide, onde a gente pode ver aqui a divisão, né, desse questionamento em 3 momentos distintos, né, que acaba sendo iniciado pela tese, como já foi citado, certo? A tese acaba sendo a ideia primordial, né, daquele questionamento. É como se fosse uma espécie de nascente, né, da discussão. E em seguida vem a antítese, que é justamente o argumento que faz oposição à tese, que foi o questionamento primordial. O interessante é que é justamente aqui, nesse ponto, nesse segundo momento, que acontece, né, o embate ideológico em si, onde aquele conceito de embate de ideias, ele acaba acontecendo. Aí a gente tem aqui uma fusão de pensamentos, né? É aquele conceito de um pensamento que se choca com o outro e dessa briga, dessa discussão, desse diálogo, né, acaba se gerando um pensamento novo. Esse pensamento novo é justamente o terceiro momento, que é a síntese. Ele acaba se caracterizando pela síntese. E a síntese é interessante, ela acaba sendo, né, uma fusão entre a tese e a antítese, uma fusão dos dois primeiros momentos, que busca absorver os pontos mais lúcidos de cada pensamento, né? É como se o pensamento passasse por um processo evolutivo, uma espécie de evolução da razão, que é o que acontece na síntese, que é justamente esse o objetivo, né? Principalmente do método dialético, é aprimorar as ideias, é ter esse conceito de, entre aspas, evolução do pensamento. Bom, e acontece que junto a isso a gente tem também alguns contrapontos, certo? A respeito do método que eu também achei interessante trazer. Um que pode ser apresentado aqui é justamente as falácias, né? Como já foi dito, que é justamente aquela ideia de alteração, né? do pressuposto inicial. Dependendo da maneira como estas concepções elas vão sendo repassadas entre os indivíduos mesmos, pertencentes daquele corpo social, pode acabar havendo uma ruptura, né, do pensamento inicial ao pensamento que chega no intelecto das pessoas, justamente por conta desse caminho que o pensamento faz até chegar ao seu objetivo final, né, que no caso são as pessoas, o intelecto da grande parte das sociedades. Então, esse processo de transmissão do pensamento, ele pode ser visto como um problema do método, justamente por estar à deriva, né, de alterações do seu pensamento inicial e de rupturas com a ideologia que havia sido dita primordialmente. Outro elemento que pode ser citado também é justamente o alto grau de subjetividade, né, das suas ideias, onde aquele conceito, né, daquela presença de pré-definições, elas acabam sendo inexistentes. E, na realidade, as medidas reais, né, que são pensadas, discutidas e principalmente efetivadas diante do questionamento, eles acabam sendo decididos de acordo com o modo que aquela determinada circunstância se apresentou, né, no seu meio pertencente. Não é nada
já pré-definido, já pré-existente, e sim um pensamento que se deriva daquele questionamento, um pensamento que se deriva daquela circunstância, daquela determinada circunstância. Enfim, eu achei interessante trazer também um exemplo prático do método dialético nas pesquisas em si, né? Para que fique mais claro o raciocínio e para que facilite o entendimento. Como já foi dito aqui pelos colegas e por mim também, o método dialético ele trabalha, né, com esses argumentos que, através do combate de ideias, acabam sendo levados a uma determinada conclusão, né? Por isso, esse método ele acaba sendo utilizado mais naqueles trabalhos teóricos, né, doutrinários, que fazem análises até comparativas entre determinados autores, como o exemplo que eu trouxe aqui no slide, né, que é um exemplo bem fácil da gente compreender a essência do método. Por exemplo, o conceito de justiça para Hans Kelsen e para Hannah Arendt, né, onde cada autor ele parte de um pressuposto diferente para explicar o mesmo termo. Então aqui, nesse caso, caberia um questionamento, né? O que levou esses autores a pensarem de maneira distinta? Essa seria uma possível pergunta motivadora da pesquisa e que resume bem o método dialético. E já aqui eu trouxe um artigo, né, real que representa o método dialético e ele tem como título justamente esse que já foi apresentado, Dialética, Inclusão e Exclusão, né? Foi produzido pela Maria de Lourdes Periotto. E ela traz justamente essa análise, né, da temática a partir do método dialético. E ela traz também, de modo introdutório, essa utilização do método, já explicando a visão mais grega, aristotélica, e depois ela meio que transita na história, ela faz essa transição desse pensamento até então da Idade Antiga para o pensamento da Idade Contemporânea, né? O artigo meio que traz esse processo de transição, da distinção do pensamento antigo e do pensamento contemporâneo. Pensamento esse principalmente regido por Marx e Hegel, né? Marx já trazendo ali alguns conceitos como o materialismo histórico, o falso discurso, a luta de classes, né? Um conceito muito relacionado a ele, e entre outros. E Hegel também já trazendo alguns conceitos como o idealismo, a dialética histórica e etc. Bom, e a metodologia, né, do trabalho da dialética, ela foi incluída nesse artigo justamente por essa necessidade de debater essas ideias, né, temporais de diferentes períodos da história, né, e principalmente por elas serem ideias muito subjetivas, né, que cabem e estão à margem de diferentes interpretações, frente principalmente a essa nova realidade dos pensadores e também a nova realidade da sociedade em si. Então, mais uma vez a gente voltar àquele ciclo que eu já havia abordado, né? Dos 3 momentos. A tese, que em seguida recebe uma contraposição à ideia original. Nesse caso, a tese seria o pressuposto inicial, o pensamento inicial, a visão grega e aristotélica. A antítese seria o pensamento novo, a contraposição da ideia inicial, principalmente pelos pensadores contemporâneos citados, Marx e Hegel, né? E a junção desse debate, a fusão desse debate, geraria a síntese, né? E assim, essas consequências da utilização do método dialético como estrutura, né, do texto do artigo, ela vai ser aqui observada nesse aqui, principalmente nessas ramificações, podemos dizer, desses diversos pontos de vista, né, ao longo de todo o trabalho que a autora cita. O que faz desse artigo e desse referencial teórico que ela traz um referencial muito bem articulado, né? Muito extenso também e muito bem trabalhado, representando bem aí o que busca um método dialético.